Olá, eu sou a professora Ana Josefa e estamos aqui para mais um bloco de Português Língua Não Materna, nível intermédio. Nós vamos continuar a falar de notícias, mas hoje vamos falar de notícias falsas. Já ouviste falar em fake news? Pois é, esse é o nosso tema de hoje. É sobre notícias falsas que vamos falar. Essa notícia é falsa, é o tema do nosso bloco. Estamos a ver aqui duas pessoas admiradas, não é? Escandalizadas, porque a notícia era falsa. Então, no nosso plano de hoje, vamos chamar a atenção para o fenómeno das notícias falsas. Vamos visionar e explorar o vídeo Alguém Falou em Fake News. Temos ainda a leitura e interpretação de um texto informativo sobre notícias falsas e vamos ver vocabulário com palavras e expressões sinónimas. No final deste bloco, vais ser capaz de falar sobre o fenómeno das notícias falsas, utilizar dicas para pesquisar na internet e ainda identificar uma notícia falsa. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Os atos comunicativos que vamos privilegiar são, então, portanto, o fenómeno das notícias falsas, utilizar dicas para pesquisar na internet e identificar notícias falsas. Então, primeiro vamos ver esta tira de banda desenhada. Portanto, nesta tira de banda desenhada, que tem o título A Veracidade do que se encontra na net, nós vamos ler os balões de fala que temos ali e vamos depois ver qual é o conteúdo. Então temos aqui, chega o menino entusiasmado, não é? Tenho uma notícia formidável, as férias começam amanhã e vamos todos passar com 5 a tudo. Que maravilha, não? Quem é que disse isso? Diz isso no site da escola? Ali no site da escola. Bom, não é bem o site da escola, é uma página feita por alguns alunos. E quem é que foi o aluno que escreveu isso? Não sei. Está assinado anónimo. Ou, pois, não deve ser verdade, pois não. Como poderia desconfiar de um site tão bem escrito? Pensava ele, não é? Como se chama o site? Incrível, realmente Bem, então nós podemos ver aqui, neste diálogo que temos aqui nesta banda desenhada, não é? Que o menino vem muito entusiasmado com uma notícia sobre a escola, não é? Portanto, ir já de férias amanhã e com 5 a tudo, portanto, a nota máxima a todas as disciplinas para todos os alunos, seria fantástico, não é? Só que esta notícia, se calhar, não é verdadeira, não é? Porque a fonte, ou seja, o sítio onde ele foi encontrar esta notícia, não é uma fonte que se possa considerar de confiança, não é? Porque ele diz ali, não sei, quando se pergunta quem escreveu, ele diz, não sei, está assinado como anónimo. O anónimo é alguém que ninguém sabe quem é, não é? E, portanto, ele próprio chega à conclusão que não deve ser verdade. E então, vamos ver aqui. O rapaz anuncia uma notícia que ele leu onde? No sítio de um jornal, no sítio da escola ou num sítio de alunos. Portanto, o sítio, como nós já vimos aqui, é o mesmo que site, não é? Portanto, é a palavra portuguesa para site. Então, no sítio do jornal, no sítio da escola ou num sítio de alunos. Onde é que ele leu essa notícia? Foi num sítio de alunos. Este rapaz acredita em tudo o que lê na internet, de acordo com aquilo que vimos ali, verifica a veracidade do que lê na internet ou desconfia de tudo o que lê na internet. Portanto, pelo comportamento do rapaz aqui, qual foi a primeira reação dele quando ele leu a notícia? Foi ali a primeira, não é? Ele leu aquela notícia, acreditou e veio entusiasmadíssimo
para casa dizer aquilo que tinha visto naquela notícia, certo? Então, quer dizer que ele acredita em tudo o que lê na internet. E nós não devemos acreditar em tudo o que lemos na internet, não é? Porque nem tudo o que lá está corresponde à verdade, como vamos ver. Então, ora, o que é que já sabes sobre notícias falsas? Só com este bocadinho que nós vimos aqui, não é? Temos alguns conteúdos das notícias falsas. E então, as notícias falsas fabricam informação incorreta, que foi aquilo que aconteceu ali. O menino leu aquela notícia, mas aquela informação não era correta, foi uma informação fabricada, foi feita para aquele efeito e era incorreta. Inventam histórias, portanto, alguém inventou aquilo que nós vimos, não é? Que a escola ia acabar no dia seguinte e que todos os alunos iam ter 5, portanto, inventam histórias. Criam boatos, dizem coisas que não são verdade. Podem falar mal de uma pessoa, por exemplo, não é? Dizer algo a respeito de alguém que não corresponde à verdade. E isso é um boato. E podem insultar pessoas, porque podem dizer coisas que são ofensivas para as pessoas também. E outras coisas, não é? Portanto, as notícias falsas, não é? Têm algumas destas características. Fabricam informação incorreta, inventam histórias, criam boatos e podem insultar pessoas. Portanto, uma notícia verdadeira, à partida, não teria, estas características. Então, agora, temos aqui. As fontes de informação das notícias falsas são credíveis como os órgãos de comunicação social, não é? Oficiais, não é? Ou pouco credíveis como as redes sociais ou plataformas semelhantes na internet. Portanto, quando se fala ali em fontes de informação credíveis como os órgãos de comunicação social, nós já falámos aqui dos órgãos de comunicação social, não é? Dos jornais, da televisão, da rádio. Portanto, são órgãos de comunicação que divulgam a informação e, à partida, essas informações são informações verdadeiras, não é? Vão buscar uma notícia, vão contar aquilo que é verdade. E temos ali pouco credíveis, como as redes sociais ou plataformas semelhantes na internet. Há, efetivamente, sites na internet que têm informação verdadeira. Mas depois há redes sociais, como o Facebook, o Instagram e outros, não é? Que alguém pode colocar lá uma informação que não corresponde à verdade, não é? E que nós nem sequer temos, por vezes, como consultar a veracidade dessa informação. Portanto, então, aqui, as informações falsas são pouco credíveis, não é? Portanto, as fontes são pouco credíveis, como as redes sociais ou plataformas semelhantes na internet. E agora vamos ver este vídeo com muita atenção. O título do vídeo, alguém falou em fake news? Vamos lá. Fake news é um termo muito usado e significa notícias falsas. Mas é estranho usar estas duas palavras, pois as notícias implicam sempre uma informação correta e verdadeira. Mas o que é certo é que o termo fake news ficou muito conhecido. Mas de onde é que ele vem? As informações falsas existem há muitos anos, mas ficaram agora mais famosas porque são espalhadas mais rapidamente na internet. Cada um pode fabricar as informações falsas nas redes sociais, insultar, criar boatos e inventar histórias e mentiras sobre algo. Esta informação chega a muitas pessoas em poucos minutos. Por exemplo, na política, estas informações ajudam ou prejudicam um político e podem fazer com que as pessoas deixem de votar nele. Outra informação falsa que é muito partilhada é que as alterações climáticas são uma invenção das pessoas que gostam do ambiente. É difícil controlar a partilha de notícias falsas, pois não existe nenhuma ferramenta que impeça as pessoas de as lerem. O Radar XS dá umas dicas para vos ajudar a perceber se são informações falsas.
Devemos ver quem é que escreve as notícias. Se o endereço é de um órgão de comunicação oficial e reconhecido pelas pessoas, sabemos que a informação é verdadeira. Se o endereço é de um site desconhecido, devemos desconfiar. Também é importante ter atenção à data em que a notícia é escrita. Se for um tema desta semana e a notícia tiver sido publicada há 5 anos, significa que não se trata do mesmo tema. As informações que lemos devem sempre ser confirmadas com outros órgãos de comunicação. E atenção aos títulos absurdos. Se o título for que o mundo vai acabar amanhã, é melhor desconfiar. Os órgãos de comunicação escrevem de forma séria. Saber distinguir as informações falsas das verdadeiras é cada vez mais importante para todos estarmos bem informados sobre o que se passa no mundo. Muito bem. Então, estivemos aqui a ver este vídeo, não é? Que nos deu informações preciosas sobre a forma de identificar as notícias falsas, não é? Portanto, de não cairmos no engano de considerar verdadeira uma notícia que é falsa. Ora bem, portanto, nós ouvimos ali vários aspectos relacionados com as notícias falsas, não é? E vamos identificar aqui 3 aspectos. São espalhadas rapidamente pela internet, não é? Como nós vimos. Em poucos minutos, a notícia chega a muita gente. Portanto, com a internet, estas notícias espalham-se mais rapidamente. Embora se tenha dito no vídeo que sempre houve notícias falsas. Só que, antigamente, a forma de divulgar a informação não era tão rápida como é hoje. E, portanto, as notícias falsas espalham-se rapidamente. Outra característica, cada pessoa pode fabricar informação e publicá-la na internet. Portanto, uma notícia falsa pode ser feita por qualquer pessoa, não é? Porque não tem uma fonte verdadeira. E também ouviu-se falar ali que é difícil de controlar a partilha de notícias falsas, porque é algo que é feito individualmente, ou até pode ser por um grupo de pessoas, mas que é difícil de controlar, porque não há nenhuma forma de ver se tudo aquilo que é partilhado na internet é verdadeiro ou não. E então, nós temos aqui um conjunto de frases que também nos foram ditas no vídeo e que temos que ver se aquilo que temos aqui nestas frases se são motivo para confiar ou desconfiar da notícia, não é? Portanto, segundo o que foi apresentado no vídeo, o que deves fazer em cada situação? Confiar ou desconfiar da notícia? E então nós temos aqui várias notícias, não é? Portanto, várias frases. A primeira diz: a notícia foi escrita por um jornal oficial. A segunda: a notícia foi escrita por um órgão desconhecido. A terceira: o tema da notícia é atual e a data da publicação também é atual. O tema da notícia é atual e a data da publicação é antiga. O título da notícia é realista ou o título da notícia é irrealista? Ora bem, então vamos verificar cada uma delas. A notícia foi escrita por um jornal oficial. É de confiar ou não? Portanto, o jornal oficial é um jornal conhecido, não é? Em que as pessoas confiam. Então, se é escrita por um jornal oficial, é para confiar. Agora temos: a notícia foi escrita por um órgão desconhecido. Portanto, se é escrito por alguém ou por alguma entidade que não se sabe quem é melhor desconfiar, não é? Agora, o tema da notícia é atual e a data da publicação também é atual. Portanto, se está tudo atual, portanto, a notícia é atual e a data também corresponde à atualidade da notícia, então vamos confiar. Agora, aqui no 4, o tema da notícia é atual e a data da publicação é antiga. Ora, aqui uma coisa não corresponde à outra. Se a notícia é atual, como é que pode ter uma data antiga, anterior, antes de acontecer a notícia? É estranho, não é? Portanto, há que desconfiar. E agora aqui, o título da notícia é realista. Portanto, é um título
sério, real, que parece verdadeiro. Então, vamos confiar. Se for um título, o título da notícia é irrealista, portanto, se é uma coisa que parece absurda, disparatada, não é? Irrealista, então vamos desconfiar. Portanto, temos que ter em conta estes aspectos quando estamos a analisar uma notícia e verificar se ela é verdadeira ou não. Portanto, testar a veracidade, ou seja, verificar se é verdadeira essa notícia. Agora, vamos ouvir novamente o vídeo. Aliás, vamos ouvir, portanto, aquilo que foi falado no vídeo e vamos completar os espaços com as palavras que faltam. Portanto, vamos ouvir apenas uma parte. Então, vamos lá. As informações falsas existem há muitos anos, mas ficaram agora mais famosas porque são espalhadas mais rapidamente na internet. Cada um pode fabricar as informações falsas nas redes sociais, insultar, criar boatos e inventar histórias e mentiras sobre algo. Esta informação chega a muitas pessoas em poucos minutos. Por exemplo, na política, estas informações ajudam ou prejudicam um político e podem fazer com que as pessoas deixem de votar nele. Outra informação falsa que é muito partilhada é que as alterações climáticas são uma invenção das pessoas que gostam do ambiente. É difícil controlar a partilha de notícias falsas, pois não existe nenhuma ferramenta que impeça as pessoas de as lerem. Portanto, como nós estivemos a ver aqui, não é? Portanto, estivemos a ouvir e estivemos a completar esta parte do texto, onde nos vão aparecendo várias palavras que nos faltavam para completar esta transcrição daquilo que estávamos a ouvir. Agora, vamos pegar naquelas palavras que utilizámos para completar o texto e vamos fazer aqui a correspondência aos seus sinónimos. Ou seja, vamos fazer corresponder as palavras àquelas que têm o mesmo significado, não é? Porque as palavras sinónimas são aquelas que têm o mesmo significado. E então vamos ver as palavras que temos e vamos ligá-las àquelas que têm o mesmo sentido. Temos ali a palavra espalhadas, depois temos mentiras, prejudicam, controlar e ferramenta, não é? E então nós temos ali, do outro lado, na outra coluna, temos causam dano, dominar, instrumento, falsidades e divulgadas. Então vamos ver a palavra espalhadas, não é? Portanto, nós vimos no texto que as notícias falsas se espalhavam rapidamente, não é? Então, quer dizer que são divulgadas rapidamente. Depois temos ali mentiras. O que é que são mentiras? Uma coisa que é mentira é uma coisa que é falsa, não é? Então, é o mesmo que dizer falsidades. Prejudicam. Alguma coisa que prejudica alguém é uma coisa que causa dano, algum tipo de dano a alguém, não é? Então, prejudicam, causam dano. Controlar. Dizia-se ali que não se conseguia controlar, portanto, a divulgação das notícias falsas. Portanto, aqui não se conseguia dominar a divulgação das notícias falsas. E aqui, a ferramenta, não havia nenhuma ferramenta de controle, não é, das notícias falsas. Então, portanto, não havia nenhum instrumento que pudesse controlar as notícias falsas. Portanto, temos aqui, então, as palavras devidamente associadas aos seus sinónimos. Agora, temos aqui os elementos da coluna A que devem ser associados aos da coluna B. E temos aqui as notícias falsas devem ser consideradas e depois temos as notícias falsas decorrem de, as notícias falsas podem deturpar, as notícias falsas levam-nos a desconfiar de. E depois na coluna B temos quaisquer fontes de informação, a informação veiculada nos média, motivações políticas ou económicas e um perigo para todos nós. Então, vamos ver
como é que vamos ligar estas frases? Então temos, as notícias falsas devem ser consideradas o quê? Quaisquer fontes de informação, a informação veiculada nos média, motivações políticas ou económicas ou um perigo para todos nós. Então, as notícias falsas devem ser consideradas um perigo para todos nós, não é? Agora, as notícias falsas decorrem de... Quais são os motivos, não é? De quaisquer fontes de informação, informação veiculada nos média, ou decorrem de motivações políticas ou económicas. Portanto, as notícias falsas decorrem de motivações políticas ou económicas. E aqui, as notícias falsas podem deturpar o quê? Quaisquer fontes de informação ou a informação veiculada nos média. Deturpar é falsear, não é? Falsificar. Podem deturpar a informação veiculada nos média, não é? Portanto, os meios de comunicação oficiais, a informação que passam, pode ser deturpada depois pelas notícias falsas. E, por fim, as notícias falsas levam-nos a desconfiar de quaisquer fontes de informação, porque, havendo muitas notícias falsas, temos que começar a desconfiar e a precisar sempre de testar as notícias se são verdadeiras ou não. Agora, temos aqui este texto sobre as notícias falsas. Trata-se de um fenómeno cada vez mais frequente. No entanto, as notícias falsas podem ser encaradas como um perigo para todos nós. Porquê? As notícias falsas podem indicar a vontade deliberada de distribuir falsidades ou boatos. Isso pode decorrer de motivações políticas, económicas ou até pessoais. As notícias falsas podem deturpar a informação veiculada pela comunicação social e, consequentemente, prejudicar a credibilidade da mesma. Desta forma, a desinformação leva-nos a desconfiar de quaisquer fontes de informação online ou offline, porque temos receio destas informações serem manipuladas ou distorcidas. E temos aqui um conjunto de palavras que estão destacadas, não é? Deliberadas, deturpar, credibilidade, manipuladas, distorcidas. Depois vamos ver o significado destas palavras. E vamos vê-las em contexto. Então temos aqui, as notícias falsas podem indicar a vontade deliberada de distribuir falsidades ou boatos. Portanto, temos aqui muitas palavras difíceis, não é? A vontade deliberada de distribuir falsidades ou boatos. Portanto, aqui, se é uma vontade deliberada, é uma vontade propositada. Portanto, é feito de propósito, não é? De distribuir, portanto, de espalhar as falsidades e os boatos. Então, vamos ver aqui qual é a opção que tem a expressão que corresponde ao significado daquela expressão que está ali destacada. Então temos, as notícias falsas podem indicar a intenção propositada de espalhar mentiras, ou as notícias falsas podem indicar o desejo de enganar as pessoas. Então, se a expressão que nós temos ali podem indicar a vontade deliberada de distribuir falsidades ou boatos, então o significado é exatamente este. Portanto, indicam a intenção propositada de espalhar mentiras. Agora, as notícias falsas podem deturpar a informação veiculada pela comunicação social e, consequentemente, prejudicar a credibilidade da mesma. Portanto, temos ali a palavra deturpar, que já vimos que era falsear, manipular de alguma forma. A informação veiculada é a informação que se transmite. Prejudicar, já sabes o que é, não é? Portanto, causar dano. E a credibilidade é a seriedade, a confiança que se tem. Então, vamos ver. Nós temos aqui as duas hipóteses. As notícias falsas podem deturpar a informação transmitida pela comunicação social e, consequentemente, confirmar a verdade da mesma, ou as notícias falsas podem alterar o sentido da informação transmitida pela comunicação social e, consequentemente, afetar a confiança que se tem nela. Então, qual é
Exatamente, portanto, as notícias falsas podem deturpar a informação veiculada pela comunicação social e, consequentemente, prejudicar a credibilidade da mesma. É o mesmo que dizer, as notícias falsas podem alterar o sentido da informação transmitida pela comunicação social e, consequentemente, afetar a confiança que se tem nela. Agora, temos aqui esta. Temos receio destas informações serem manipuladas ou distorcidas. Ora, o que é uma coisa manipulada? É uma coisa que foi mexida, não é? Que já não está como era antes. Portanto, e uma coisa distorcida é uma coisa que foi adulterada de alguma forma, não é? Que já não está na sua forma verdadeira. Então, e aqui qual é o significado? Temos receio destas informações serem alteradas ou modificadas, ou temos receio destas informações serem mantidas e desmentidas? O que é que te parece? Portanto, temos ali alteradas ou modificadas, não é? E as palavras que tínhamos que ter em conta eram manipuladas e distorcidas. Então, a resposta certa é esta mesmo, muito bem. Temos receio destas informações serem manipuladas ou distorcidas, é o mesmo que dizer temos receio destas informações serem alteradas ou modificadas. E agora temos aqui estas palavras para preencher rapidamente aqui as frases. Temos os verbos espalhar, deturpar, manipular, distorcer, desconfiar e verificar. Com a internet, as notícias falsas espalham-se rapidamente. Há notícias inventadas deliberadamente para distorcer a verdade. Por causa deste fenómeno, hoje nós desconfiamos das notícias. Concluindo, a melhor forma de combatermos as notícias falsas é verificar cuidadosamente as fontes, não é? Ora bem, estas duas notícias, qual é a verdadeira e qual é a falsa? A primeira diz: cientistas descobrem aquele que poderá ser o mais pequeno réptil do mundo. Este pequeno camaleão foi descoberto ontem por uma equipa de cientistas na ilha de Madagascar e mede 2,2 centímetros. Depois temos ali a segunda. O réptil mais pequeno do mundo estava a dormir. Este pequeno camaleão foi descoberto há 3 anos por 3 adolescentes na ilha de Madagascar e mede 8 centímetros. Qual é a verdadeira e qual é a falsa? Exatamente. Portanto, a segunda notícia é a notícia falsa. Ora bem, então, como agora já sabes tudo de notícias falsas, não é? Vamos ficar por aqui. Adeus e até ao próximo bloco.